Quaresma está chegando no final, já amanhã começa a Semana Santa, né? Domingo que vem já é Páscoa. E nesse fim de Quaresma a gente está começando uma segunda temporada de uma série de mensagens que a gente começou no ano passado, chamada Ao Redor da Cruz. Lá no ano passado, naquela Quaresma também, um tempinho de Páscoa, nós olhamos para Pilatos e Herodes, que eram representantes do governo na época. Olhamos para Barrabás, lembram do Barrabás? Aquele criminoso que a multidão pediu para soltar no lugar do inocente Jesus, né? Também falamos sobre as mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição, sobre Tomé, aquele discípulo que, como todos nós, também tinha dúvidas, e os dois que tiveram um encontro com Jesus, ressuscitado já no caminho para Emaús. E essas mensagens, da primeira temporada, elas estão disponíveis no nosso site, luteranacamobi.com/mensagens, ou, se preferir, pode procurar no YouTube, no Spotify, tem também. Você pode conferir todas elas lá. A proposta da série é a gente olhar com atenção para alguns personagens que marcaram a história da crucificação e a história da ressurreição de Jesus. Por isso eu quero convidar para nós irmos juntos e entrarmos nessa história, entrar na história de pessoas que estiveram ao redor da crucificação e com essas pessoas perceber e aprender algumas coisas sobre a nossa vida com Deus também. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Você já ouviu essa frase ou talvez até já disse essas palavras, né? Essa é a cruz que eu tenho que carregar. É uma maneira de se referir a uma situação assim muito difícil pela qual alguém precisa passar. Às vezes é uma doença na família, às vezes é uma pessoa complicada que está na tua história, uma circunstância difícil de lidar. E a gente diz, ou a gente ouve, essa é a cruz que eu carrego. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Nosso personagem ao redor da cruz hoje é um homem que carregou uma cruz nos ombros, mas não foi qualquer cruz. Ele carregou, por um trecho, a cruz de Jesus. Nossa conversa hoje é sobre o homem que a Bíblia nos apresenta como Simão de Cirene, ou, dependendo do jeito como você aprendeu, o Simão Cireneu, que às vezes as pessoas até acham que é o sobrenome dele, né? Mas ele é Cireneu porque ele vinha de Cirene. O Simão de Cirene ele é citado nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Só que em qualquer um dos três evangelhos o personagem aparece em um só versículo. É só um versículo que fala do Simão de Cirene e deu. Marcos é quem dá mais detalhes, por isso hoje escolhi a leitura de Marcos. E ali em Marcos nos diz que este Simão era pai do Alexandre e de Rufo. Tá, é pai do Alexandre e Rufo, mas o que isso quer dizer para nós? Para nós não diz muito, mas a indicação desses dois nomes assim, sem muita explicação, supõe que eram pessoas muito conhecidas entre os cristãos do primeiro século, quando o evangelho foi escrito. Não precisava explicar quem era Alexandre e Rufo, aqueles primeiros leitores conheciam. É possível que aquela experiência pessoal do Simão com Jesus tenha transformado a fé dele, a ponto de ele trazer toda a família para dentro do grupo dos cristãos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no finalzinho, fala de um irmão de fé chamado Rufo. Não dá para ter certeza, mas é possível que tenha sido o filho desse homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus. O que a gente tem certeza pela Bíblia é que Simão era de Cirene. E Cirene era uma região no norte da África, né, banhada pelo Mediterrâneo, onde hoje fica a Líbia. A gente vê nas notícias, às vezes, falar da Líbia, né? Ali era a região de Cirene, vizinha do Egito. Pela Bíblia a gente não sabe, mas pelos historiadores da época, a gente sabe que a região de Cirene tinha um grande número de judeus morando lá. Joséfo fala em mais ou menos 1/4 da população de Cirene sendo judeus. E o livro de Atos na Bíblia nos conta que tinha uma sinagoga, que era a igreja dos judeus, lá na cidade, nessa região de Cirene. Quem sabe até essa sinagoga era frequentada pelo Simão. Por ocasião da festa da Páscoa, Páscoa do Antigo Testamento,
né? Fazendo um parênteses aqui, a festa da Páscoa não é exclusividade do Novo Testamento, né? Ela já existia antes. Eles comemoravam a libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito, né? Então eles, uma vez por ano, celebravam a Páscoa, e é nesse contexto da Páscoa que Jesus se oferece como o Cordeiro de Deus. É o contexto da Páscoa do Antigo Testamento que a leitura bíblica se encontra. Nessa ocasião, muitos judeus que moravam longe iam até Jerusalém para participar da festa. Era a expectativa, era o desejo dessas pessoas, poder chegar na cidade e ter uma experiência de fé. Receber o perdão dos seus pecados com o sacrifício do Cordeiro, celebrar a grande libertação do povo de Deus. E o Simão de Cirene, ele fez uma longa viagem. Naquela época, mais ou menos 40, talvez 50 dias, para chegar em Jerusalém. E a única intenção era celebrar a festa maior do povo de Deus, dos judeus. Assim como muitos peregrinos que se amontoavam na Jerusalém superlotada por causa da Páscoa, Simão provavelmente foi arrumar hospedagem nos arredores, vindo cada dia da festa até a cidade e voltando para o campo para dormir. O coração de Simão, a gente consegue imaginar, estava cheio de alegria. Era uma grande experiência para ele. Não era todo ano que se podia ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas ele ainda não sabia o quão grande seria o momento, o quão grande seria essa experiência no momento em que ele entrou na nossa história. Quando Simão estava chegando na cidade, Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Tinha sido uma noite terrível para Jesus. Mais ou menos 15 horas se passaram desde que ele havia lavado os pés dos discípulos. E podemos dizer que 15 horas foram essas, né? Teve que ficar amarrado durante o seu julgamento, diante de uma corte ilegítima, sob acusações que não eram verdadeiras. Ele tinha enfrentado a traição dos discípulos, a justiça sumária de juízes hostis e castigos de soldados truculentos. No caminho para o Calvário, já machucado pelos açoites, Jesus balançou e caiu. E os soldados olharam em volta procurando alguém que pudesse substituir Jesus nessa caminhada. Os soldados, eles mesmos, não iriam mover nenhum dedo para ajudar um criminoso. Também não ousariam colocar as mãos num sacerdote judeu ou sugerir um insulto desses a um cidadão qualquer. Mas eles notaram um estrangeiro se acotovelando pelo meio da multidão para ver o que está acontecendo. Às vezes, quando tem algum alvoroço, a gente também quer ver o que está acontecendo. E Simão foi lá ver. Esse desconhecido, esse peregrino do norte da África, foi forçado pelos soldados a assumir a tarefa. E a cruz de Jesus foi colocada sobre os ombros de Simão. Com soldados na frente e atrás, Simão de Cirene carregou a cruz de Jesus, enquanto Jesus seguiu titubeando até o lugar da execução. Esse Simão recebeu a grande honra de ser a única pessoa que de alguma forma compartilhou com Jesus qualquer parte da dor e da vergonha da cruz. Nenhum discípulo fez isso. Simão de Cirene fez. É no mínimo curioso que esse homem se chame Simão, porque Simão nos faz pensar num outro Simão. Um outro Simão que tinha se vangloriado, que iria seguir Jesus na prisão, eu vou até a morte se for preciso. Mas aquele Simão, em vez de seguir, negou o Senhor Jesus por 3 vezes. O Simão Pedro, sempre preocupado com as coisas puras, de acordo com as regras dos judeus, Simão Pedro dá lugar na história a Simão de Cirene, que foi obrigado a tocar no sangue de uma pessoa e ficar impuro para a festa que ele tanto desejava participar. Se eles tocassem no sangue de um outro ser humano, eles ficavam impuros para participar daquela festa. Simão pode ter perdido a festa para a qual ele se preparou, mas ele ganhou algo muito maior e muito melhor nesse encontro que ele teve com Jesus no caminho para a cruz. Tem uma coisa nessa história que me faz pensar na vida da gente. A oportunidade que Simão de Cirene teve de carregar a cruz
Veio de repente e sem esperar. Ele estava na cidade, na mesma condição que todos os outros turistas de lugares distantes. Sem dúvida, ele tinha planejado o que ele iria visitar naquele dia, mas ele nem chegou a ver esses lugares. Aqueles soldados grosseiros nem lhe deram chance. Antes que ele se desse conta, estava penando sobre o peso de uma cruz pesada, que nem era dele. Ele poderia ter se ofendido, a maioria das pessoas se ofenderia. Ele poderia ter amaldiçoado os romanos e Jesus e todo mundo que estivesse em volta pela sua má sorte. Poxa vida, queria só ver o que estava acontecendo e caiu uma cruz para eu carregar. Mas ele não fez isso. A história diz que ele abraçou a cruz de Jesus e cumpriu o caminho que lhe foi imposto. As cruzes muitas vezes vêm assim. Elas vêm de repente, inesperadas. E aceitar essas cruzes depende da atitude que tomamos quando a gente recebe essa imposição. Geralmente não acontece uma escolha precedida por um longo tempo de ponderação. Às vezes não dá tempo de pensar. O teste vem no meio das nossas atitudes normais. E a nossa tendência é evitar a cruz. A gente não gosta de cruz. Sofrimento. Algumas vezes nem reconhecemos o que está acontecendo como sendo uma cruz. Mas Jesus deixou claro que se alguém quiser segui-lo, não poderá escapar de tomar a sua cruz. O escritor C.S. Lewis, ele escreveu assim: se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é a mesma cruz de Cristo. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, ela não é a mesma de Cristo. A gente usa aquela expressão que eu mencionei no começo, isso é uma cruz que eu preciso carregar, por coisas bem pequenas. Que às vezes é só um peso, algo que nos traz esforço. Mas a cruz que Jesus nos dá é algo diferente. A cruz na jornada da vida é esse aprendizado de morrer para si mesmo e aprender a seguir Jesus em cada passo que a gente vai dando. A cruz que Jesus nos dá, ela não é só um peso que a gente precisa carregar, mas é algo, é uma situação, é uma pessoa, é uma condição de vida, é um sofrimento, é uma renúncia que te desafia a amar. A cruz te desafia a viver o amor. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, ela não é a cruz de Jesus. A gente está diante de mais uma Semana Santa. Tempo de lembrar, tempo de vivenciar, de experimentar o amor de Deus por nós, na caminhada de Jesus até a cruz. Na próxima semana já vai ser Páscoa. E se nós não sentirmos o peso da cruz, nós não vamos poder sentir as alegrias da ressurreição de Jesus no nosso lugar. Amém.